Graça e paz. Estamos partindo para o segundo vídeo da aula 2 de Ética Cristã 2. E vamos agora falar sobre jogos de azar. Não é um assunto difícil de tratar, nem de ensinar, mas que deve ser claramente explicado, para não ficar nenhum tipo de dependência. Tá? Nós temos que ter o discernimento do que implica a admissibilidade dos jogos de azar no meio eclesiástico. Você vai pensar, Júlio, mas eu não jogo, não tenho o hábito de apostar, mas né, você admite, por exemplo, rifa dentro da igreja, né, algumas práticas que se assemelham aos jogos de azar. Então deve haver um cuidado em relação a isso. Vamos lá então a esse assunto interessante de falar. Eu quero trazer algumas definições para vocês. Primeiro, aposta significa como ato de uma pessoa transferir algo de valor para outra, essencialmente com base na sorte. Diferente de outros jogos em que nada de valor é real. É transferir ao outro. O jogo de aposta também difere de outros riscos, como investir na bolsa de valores, em que algo de valor é transferido, mas não essencialmente com base na sorte. Então, há uma relação direta dos jogos de azar à sorte, né? Dentro dessa definição de aposta, né? Quando você trata sobre a exemplo da bolsa de valores, você está usando o seu dinheiro aplicando em ações que poderão, dentro do mercado financeiro, oscilar para mais ou para menos. Você poderá ganhar na valorização dessas bolsas, da empresa que você está acreditando, né? Ou você poderá perder dentro do investimento. Agora, não é algo aleatório. Para se entrar dentro do mercado financeiro e haver a aplicação de dinheiro, a pessoa tem que ter um mínimo de noção na operação financeira, porque poderá perder todo o dinheiro, por exemplo, né? E aí, ó, o prejuízo. E depois que perde, não tem jeito, vai chorar, vai se desesperar, mas o mercado financeiro não trabalha com sorte ou azar. Tem que haver noção de investimento, né, e saber dos riscos existentes em relação a isso. Se a empresa for bem, você vai se sair bem. Mas se for mal, você poderá se dar mal e perder parte do seu dinheiro ou todo o seu dinheiro. Mas não está relacionado à sorte e azar. Então difere, né, o que a gente quer falar essa noite sobre jogo de azar e em relação ao mercado financeiro, né? Você vai falar sobre títulos de capitalização, vai falar sobre é, outros tipos de jogos, raspadinha, loteria esportiva, loteria Loto Fácil e tantos outros jogos que existem por aí, e que são legitimamente autorizados dentro do nosso país, dentro do Brasil, né, e que a destinação dos valores são fatiados para impostos, para investimentos em atividades sociais e para pagamento do prêmio, né, àquele ganhador. E isso há uma relação nesses tipos de jogos com a sorte e o azar. Muito bem, mais adiante. Jogar significa arriscar dinheiro na tentativa de multiplicá-lo em algo que é contra as probabilidades, né? Jogar é arriscar o dinheiro na tentativa de multiplicá-lo em algo que é contra as probabilidades. Bom, pensando nessa definição, me vem à memória algumas ideias que surgiram lá atrás
e que mexeu com muitas pessoas, e eu estou falando de Teresópolis, tá? Do nosso município. Você já ouviu falar do Mister Colibri? A ideia era você captar pessoas para investir o dinheiro, e você que está captando essas pessoas, você vai ter o investimento aumentado e você vai mais adiante ter o retorno disso aí. É chamada a conhecida pirâmide, né? Em algum momento essa ideia falhou e teve que parar. E para a maioria das pessoas que investiram, houve prejuízo. A minoria que ganhou dinheiro, tá entendendo? Então, quando você lida com esse tipo de, de, de movimentação financeira, isso é uma movimentação ilícita. E engraçado que à época as pessoas diziam: não, não, Deus deu uma estratégia, pastores, pessoas envolvidas dentro da liderança eclesiástica, dentro no município de Teresópolis, e começou a dizer: não, Deus me deu algo, Deus criou o Mister Colibri, uma pessoa teve a genialidade de criar para abençoar vidas. E eu quero te trazer para que você participe comigo nessa ideia e multiplique o seu dinheiro. Meu irmão, a única forma de você ganhar dinheiro é trabalhando, ou sendo herdeiro de uma herança de familiares ricos, né? De outra forma, não existe meio de se ganhar dinheiro a não ser de forma ilícita. Tá? E ilícita, quando eu falo de ilícita, a exemplo do Mister Colibri, isso é, foi uma estratégia criminosa criada para angariar fundos. E o pior é que a ganância de muitos cristãos se afloraram nisso aí. A ganância de muitos líderes eclesiásticos afloraram nisso aí. E aos que tomaram prejuízo, né, teve que chorar a perda do seu dinheiro, né, ajuizaram ações, mas, enfim, desapareceram aqueles que deveriam repor esse dinheiro, mas o fato é que quem entrou nisso aí entrou por causa da ganância, por causa da vontade de ganhar dinheiro rápido. Então, tá entendendo o que a Bíblia diz, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. As pessoas estão amando o dinheiro, estão querendo dinheiro de todas as formas, né? Existe aí alguém, eu não posso aqui citar nomes, mas alguém veio a mim e perguntou: Júlio, você tem algum dinheiro para investir? Se você investir R$ 10.000 hoje, você daqui a um mês você vai começar a ganhar R$ 1.000. E durante 12 meses você vai ganhar esses R$ 1.000. Então, ao final desses 12 meses, os seus R$ 10.000 voltam, mais esses R$ 1.000 que todo mês você vai ganhar. Então são R$ 10.000 mais R$ 12.000, R$ 22.000. Eu dobro e ainda mais um pouquinho o meu dinheiro. Irmão, eu vou te falar, mesmo eu não tendo encontrado na pesquisa algo que rastreasse uma possibilidade de ilegalidade, esse tipo de ganho de dinheiro, ele é muito fácil. E se é muito fácil, você tem que desconfiar, porque se você ganha dinheiro rápido assim, alguém vai estar perdendo dinheiro. Aí você me diz: Júlio, mas de repente a pessoa que está te pegando esse dinheiro, ele está investindo em bolsa de valores, ele sabe, tem os contatos dentro do mercado financeiro, ele vai ganhar muito mais com o seu dinheiro e ele te repõe esses R$ 1.000 todo mês só para te satisfazer. Pode até ser, mas eu ainda prefiro ganhar dinheiro trabalhando, estudando, né? Eu não tenho um parente rico, ninguém vai me herdar nada, me deixar de herança nada. E eu não tenho preocupação nisso aí. E meu pai, minha mãe me ensinaram a trabalhar, a estudar para ser bem-sucedido. E é essa a nossa missão. O pastor, o líder de igreja, ele deve ensinar seus liderados a estudarem, a trabalharem, porque o trabalho dignifica o homem. O homem deve
ter consciência de sua responsabilidade, tá ok? E você, como líder, deve ensinar que o dinheiro fácil tem consequências negativas para alguém. Talvez diretamente, não diretamente para quem está ali ganhando esse dinheiro fácil, mas para outras pessoas que para você ganhar tem que perder. Cuidado. Tem pessoas que estão tirando suas vidas porque está perdendo dinheiro, porque alguém está ganhando esse dinheiro que ela está perdendo. Talvez você não ensinando dentro da igreja e permitindo que coisas como essas aconteçam, você está ajudando pessoas a tirarem suas vidas. Por isso, ensinem. Não sejamos omissos, sejamos responsáveis na hora de ensinar dentro de nossas igrejas, junto às nossas famílias. Cumpramos o nosso papel, tá bom? Outra definição é a de sorte. Sorte significa força que determina ou regula tudo quanto ocorre e que se atribui ao acaso, ou uma suposta predestinação, casualidade ou, mais uma vez, acaso. Eu vou te falar, nós encontramos na Bíblia, até faz-se menção de sorte, mas o lançar sorte que menciona na Bíblia não está relacionado a essa sorte, relacionado a jogos de azar. Tá? É muito diferente o contexto que faz referência à Bíblia Sagrada ao que nós vemos como jogos de azar. Nós não temos sorte, nós temos vitória no trabalho que realizamos, naquilo que colocamos a mão para fazer, ok? Azar significa infortúnio, casualidade, acaso. Fatalidades que acontecem na nossa vida. Né? Você tem um carro, comprou um carro, investiu num carro, um carro de bom, colocou um valor de 50 mil reais, aí vem alguém e bate no seu carro que não foi nem feito seguro. Né? Alguns vão atribuir isso a azar. Nós vamos, no mundo espiritual, a ação maligna para tentar desestabilizar a gente, né? E causar prejuízo financeiro. Mas nós não nos desesperamos. Da mesma forma que conquistamos há prejuízo, e, claro, tudo deve ser avaliado segundo o contexto, se caberá ação judicial para recuperação e ressarcimento dos valores, se não houver. Né, pode acontecer de você mesmo comprar um carro e bater e ficar com seu prejuízo. E aí você vai ter que trabalhar mais para ganhar dinheiro honestamente para comprar seu carro. E você precisa ter o cuidado, porque nessa vantagem você acaba lidando com pessoas que estão ali querendo se dar bem. Você vai comprar um carro que vale 50 mil e o cara te oferece por 20 mil. Desconfia. Desconfia, porque pode ser um carro clonado, pode ser uma venda de um carro irregular, alguém vai estar querendo te dar um golpe. Tem que ter cuidado, discernimento. O problema é que a gente o ser humano fica cego pela ganância, da vantagem financeira, de querer se dar bem. Meu irmão, para eu me dar bem, eu tenho que passar por cima dos meus princípios e me aproveitar de alguém que está em dificuldades. No mínimo, isso aí é imoral, eticamente falando, está totalmente errado. Né? Eu vendo lá um próximo meu em dificuldades financeiras, ele está lá desesperado porque ficou desempregado. E aí ele tem um carro lá, vamos voltar ao mesmo valor de 50 mil, e ele vende a 30 mil reais. Você acha justo? Eu sei que alguém vai acabar comprando aquele carro. Mas você acha justo, né, você se dá bem? Por que você não se esforça para pagar um preço justo àquela pessoa desesperada? Ou procura alguém ajuda para pagar o preço justo? Talvez um pouco menos, mas de forma justa. Não é explorar a desgraça alheia. Né? E isso acontece demais. Tudo por conta do amor ao dinheiro. O dinheiro. Eu quero dinheiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, existem alertas que devem ser observados quanto aos jogos de azar. O primeiro, nós precisamos estar distantes do amor ao dinheiro. 1 Timóteo, quero ler com vocês Timóteo, 1 Timóteo, meu Deus do céu, peraí.
1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro causa desgraças. E esse é um alerta com relação aos jogos de azar. A vontade de ganhar dinheiro rápido. Outro alerta: a Bíblia nos orienta a ter o cuidado quanto ao enriquecimento fácil. Provérbios, capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte. Provérbios, capítulo 13, versículo 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. É pelo trabalho, irmão. É pelo trabalho que a gente consegue as coisas. Uns vão conseguir mais, outros vão conseguir menos. Mas o que a gente conseguir de forma legítima, trabalhando, parabéns para nós, parabéns para os demais. Graças a Deus. E eu oro a Deus, se o meu próximo conseguir mais do que eu fico feliz. E se os nossos irmãos dentro de nossa igreja são abençoados, que eles dizimem, ofertem com alegria, com satisfação dentro da casa de Deus. Mas que tudo seja de forma legítima, tá bom? Dinheiro ilegítimo, a gente tem, meu irmão. Se você sabe que dinheiro é de procedência duvidosa, como líder e pastor agora, você vai aceitar dentro da sua igreja dízimos e ofertas? Vamos imaginar o seguinte: dinheiro do tráfico de drogas. O dinheiro está indo para a igreja, vai lavar, então não tem peso nenhum. Esse é um argumento falido. A igreja depende de Deus. É Deus quem conduz, é Deus quem sustenta, é Deus quem manda aqueles que irão trazer a provisão, as suas contribuições. Não se desespere. Deus está no controle. A peleja, a guerra, a nossa luta é do Senhor, não é nossa. Então a gente tem que seguir avante confiando nele e não aceitar valores oriundos de práticas criminosas, ok? Eu vou falar sobre o cristão e a corrupção. Bom, depois a gente vai falar sobre isso num outro assunto, na próxima aula, ok? Outro alerta que deve ser entendido é sobre o desperdício de dinheiro. Comprar o que não precisamos. Então, quando a gente começa a gastar dinheiro, está saindo, precisa entrar. E aí você começa a ser motivado a buscar outras formas para que se entre dinheiro. E aí outros vão se aventurar nos jogos de azar. Né? Estou gastando muito, preciso de dinheiro rápido. E aí, né? Meu irmão, tem que ter cuidado. É a ganância. A ganância tá desestabilizando as pessoas, está tirando as pessoas do sério, da centralidade da Bíblia Sagrada na sua vida. Está perdendo a noção do que é certo e errado. Outro alerta é sobre a avareza. Aquela pessoa que tem um apego nojento, mesquinho, sórdido ao dinheiro. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5, nos traz esclarecimento em relação a isso. Né? Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Seja contente com o que tem, seja feliz, abençoado. Se é 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, seja feliz com o que tem. Administre melhor, gaste com o que é necessário.
Não rasgue dinheiro com coisas que não precisa. Eu mesmo tenho que aprender todos os dias. Todos os dias eu aprendo a administrar o meu dinheiro. Não é fácil. Com 2 filhos você quer agradar e tem que ter cuidado para você não errar e ensinar eles um valor moral errado do dinheiro. Eles têm que saber que para eu comprar as coisas, eu tenho que me ausentar de casa e trabalhar. Os meus filhos são ensinados a isso. Se eu dou as coisas para eles, junto com a minha esposa, nós damos as coisas para eles, nós fazemos com muita alegria, mas eles têm que saber que a gente se ausenta de casa para isso. É um trabalho. E por isso eles têm que estudar, para saberem que lá na frente eles vão ter que também conquistar o seu dinheiro. Ensine isso para sua família, para sua casa e na sua igreja. Essa juventude que não quer trabalhar, que está esperando, tem gente que está dependendo, esperando o ministério cair para ganhar dinheiro de igreja. Meu Deus do céu, é muito mais bonito a pessoa trabalhar. Um líder que está. Eu sei que tem uns líderes que precisa viver totalmente para a igreja, e para isso é necessário uma remuneração para ele, uma prebenda pastoral. Mas existem aqueles que conseguem lidar com isso, trabalhar e exercer a sua atividade ministerial. E que é tão bonito quanto. Então, nada de ficar estimulando essa juventude a querer viver de ministério. A rapaziada tem que estudar, tem que se formar em uma faculdade, ter um emprego, né, ganhar seu dinheiro. E a partir daí, se Deus chamar, Deus vai preparar todo o caminho para que ele saia do seu emprego, abra mão da sua atividade direta laboral e vá viver integralmente do ministério. Mas enquanto isso não acontece, tem que aprender a estudar e a trabalhar, a conquistar o pão de cada dia. Se não é pelo curso superior de educação, é por uma profissão maneira, um padeiro, um mecânico, pedreiro. É gente que sabe trabalhar com o mercado financeiro, fica lá 2 horas por dia no computador e sabe multiplicar o seu dinheiro. O cara estudou, o cara se aprofundou para isso, sabe das estratégias, da forma como aplicar o dinheiro e ganhar. Todos os dias ele está lá no mercado financeiro. Parabéns! E eu não sei fazer isso, mas tem que ser ensinado, tá ok? Então, essa avareza é um alerta, e isso é um outro sentimento que te leva à prática do jogo de azar, né? O desespero, ó, o dinheiro. Meu Deus, eu acordei, poxa, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu quero viajar para conhecer o mundo, e aí vai. No desespero, vai investindo um pouquinho do dinheiro que tem em coisas que vai sempre perder. Alguém vai perder, ou a maioria das pessoas que jogam perde, né? A probabilidade é de milhões. Misericórdia. Será que a pessoa não consegue enxergar que é. E outra coisa, eu estou falando, né, de probabilidades de forma matemática, mas você sabe que tem manipulação, né, e direcionamento para quem ganha e quem não ganha. Tá? Existem notícias de escândalos em relação, por exemplo, à Mega Sena, né? Pessoas que já ganharam 2, 3, 5 vezes, pessoas de partido. Eu não estou aqui para apontar ninguém, mas se já existem, você sabe disso e ainda joga. Ou o teu liderado joga, por isso você precisa ensinar a se desprender. A única forma de ganhar dinheiro é trabalhando, ok? Vamos lá, vamos lá. Lançar sorte. A gente encontra alguns textos bíblicos que vão nos mostrar o exemplo disso. Arão lançou sorte sobre 2 bodes. Também tem outra passagem que fala em Jonas capítulo 1, versículo 7, que lançaram sorte sobre Jonas, mas não é de sorte e azar. É que aquela circunstância ali não havia ninguém perdendo nada ou ganhando nada. É porque Deus já havia mostrado o que iria acontecer e era para Jonas passar por aquele processo, né? É uma sorte diferente do que relacionado a jogos de azar. Não é isso, né? A terra se repartirá por sorte. Isso está escrito em Números capítulo 26, versículo 55. Então, quando a Bíblia fala sobre
sorte não tem nada a ver com a perda financeira de alguém, né? Está relacionado diretamente à escolha de Deus, aos desígnios de Deus. E acabou. O significado era uma espécie de um processo de adivinhação que era utilizado para saber qual era a vontade de Deus para alguma situação ou para algumas questões que parecia complicada. Exemplo é o cário coroa, é o palitinho, né? No Antigo Testamento serve para saber a vontade de Deus no mundo pagão dos deuses, né? Então lançar sorte, né, está relacionada à vontade de Deus ou a quem não acredita em Deus, a seus deuses, ao paganismo, enfim. Mais adiante, o que fala a legislação brasileira sobre jogos de azar? Até 1946, no Brasil, era permitido os cassinos. Por exemplo, você já ouviu falar sobre o Copacabana Palace, o local de concentração onde as pessoas se reuniam de dinheiro para jogarem, né, os jogos, os grandes cassinos no Rio de Janeiro. Após o Decreto-Lei 3.698 de 41, Lei das Contravenções Penais, né, foi proibido a prática de jogos de azar no Brasil. De azar que eu falo, só um minuto. De azar que eu falo é os jogos ilegítimos, ilegais, né? Hoje no Brasil, a loteria federal ela é autorizada, por quê? Porque tem arrecadação e os impostos são recolhidos. Títulos de capitalização e aqueles jogos que dá valores menores de premiação e que correm por aí direto. Agora, diferente desses jogos legítimos autorizados no Brasil, existem os jogos ilegais que são criminosos, jogo do bicho, o cassino, né, aquelas maquininhas de caça-níquel, são proibidos no Brasil. Aí não tem como não falar. Cristão joga isso? Sério. Não, mas é um jogo de zoológico. Joga no bicho. Eu ganho um pouquinho ali, abençoo e dizimo na igreja. Pelo amor de Deus, né? Eu não tenho nem o que bater nessa tecla para explicar, né, que além de você estar favorecendo a prática criminosa, porque por trás desses jogos de azar não autorizados no Brasil, tem o comércio ilegal de armas, o tráfico de drogas, né, a busca pelo poder através da força e da força da arma. Muitos morrem por conta dessa guerra pelo domínio, né, da prática dos jogos. Enfim, você não pode estimular a essa prática, ensinar dentro da sua igreja. Sobre os cassinos e loterias, né, há uma relação de enriquecimento rápido, e essa ideia é forte demais, né? Só que você tem que entender o seguinte: quando um ganha, milhares de pessoas perdem. Quando um ganha, centenas e centenas de pessoas estão levando prejuízo. Pessoas que ficam a noite inteira nas casas de apostas, jogando lá, vendem carro, vendem casa, vendem joias, comprometem seu salário, usam cartão de crédito, ficam desesperados e muitos, devido ao comprometimento financeiro, tiram suas vidas. Olha o que o jogo de azar causa. E a gente sabe também que, além do enriquecimento rápido, que é improvável para 99,9% das pessoas que jogam, há também a questão das falcatruas nos resultados. Mencionei a exemplo da Loteria Federal, da Mega Sena.
Principalmente aquela Mega Sena da virada lá, que todo mundo fica junto seu dinheirinho para fazer aquela aposta para ganhar. Isso tá errado, tá? É, ainda sobre isso, né? Esse sentimento de falsa esperança engana as pessoas e o diabo se aproveita disso. Você acreditar que poderá ganhar, aí tá lá, sonha e o inimigo se aproveita dessa sua fragilidade. Vamos ter cuidado. Bom, mencionei sobre o jogo do bicho, mencionei sobre as máquinas caça-níqueis, o carteado. Carteado é criminoso no Brasil. Tá? Esse negócio de achar que é bonitinho jogar a carta e se vale um dinheiro tá tudo certo, não tá tudo certo, não. Isso é criminoso. Se tiver aposta em dinheiro, é criminoso. Estão relacionados às práticas criminosas, o tráfico de drogas e armas, a prostituição, a corrupção. Né? Isso aí tem causado muitos problemas socialmente falando no Brasil. Quem joga está dizendo que não confia em Deus. Mateus 6,33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você confia em Deus, busque Ele primeiro, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você está jogando jogos de azar, você está dizendo que não confia em Deus. Né? Rifa na igreja, né? Aquelas ações entre amigos, meu Deus do céu. Vamos pedir a contribuição. Agora, esse negócio de ficar fazendo rifa dentro da igreja, tá uma bagunça, cara. Sinceramente, sinceramente. Você querer buscar legitimidade para essa prática dentro da igreja, você está dizendo que, além de fazer rifas dentro da igreja, você pode. Você está dizendo para os seus membros, seus liderados, que você pode então fazer. é, jogar outros tipos de jogos de azar. Tá? Se você é contra até esse tipo de prática dentro da igreja, você tem que ser contra. Nada de rifa dentro da igreja. Tá bom? Romanos 12, versículo 1 vai dizer: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, é razão. O culto racional, a adoração a Deus, você tem que confiar nele, acreditar nele, não em ações humanas, não em possibilidades em relação a, especificamente sobre o assunto de agora, sobre jogos de azar, não buscar outras formas de se ganhar dinheiro. Meu Deus do céu. O governo apela para pagarem suas contas, né? Você precisa entender que o governo, quando fala sobre os jogos de azar legítimo autorizado no país, né, ele tem lá uma parcela de verba que é para pagar a previdência social, né, para sustentar os idosos aposentados. Né? Tudo bem, os argumentos dele, mas existem outras fontes de repasse para manutenção. Mas vou te falar, quem é que o governo obriga alguém a ir lá na casa lotérica e fazer o seu joguinho, o seu joguinho? Não coloca arma na cabeça de ninguém, vai porque quer. E se a pessoa vai porque quer, é a sua escolha. E se eticamente falando a sua motivação ela é imoral, você quer ganhar dinheiro fácil sem trabalhar, você vai, sinceramente, se decepcionar. Porque você está na estatística de 99,99% das pessoas que não ganham. Tá? Você vai perder, né? Vai perder e vai perder. E, sinceramente, se ganhar alguém na igreja em milhões, vai procurar outra igreja, vai dar dízimo em outra igreja, porque vai ter gente que vai querer dízimo de mega sena. Meu irmão, a gente tem que, a gente trata de eternidade, de vida eterna. Não sou hipócrita, não, mas você acha que um dízimo
de 200 milhões de reais, 20 milhões de reais não ia mudar a condição da igreja, fortalecer? Ia. Mas, meu irmão, vou te falar, sai caro isso, tá? Pensa muito bem. Eu aqui eu me posiciono contra totalmente isso. Não aceitaria, como líder, como pastor de igreja, não aceitaria esse tipo de ganho de entrada financeira, tá bom? E tem que ter coragem para dizer isso. Porque outros pastores vão dizer: esse palhaço não quer, manda para cá que eu quero. Aqui tem espaço. Eu vou abençoar e vou tirar todo o peso, toda a imoralidade relacionada a esse dinheiro. Vai se transformar em bênção. O problema é de cada um, não é? Mas eu preciso aqui te alertar, porque você, meu irmão, minha irmã, pastores de igreja, líderes de igreja, você precisa ensinar dentro das suas atividades eclesiásticas o que é a razão de sua fé, de sua esperança, o que você deve fazer, confiar em Deus ou confiar nas ações humanas. Pense bem, precisamos confiar em Deus. E aqui eu termino esse segundo vídeo da segunda aula Ética Cristã 2. Até daqui a pouco.